Muito bem-vindos a mais um episódio do meu Cliente Cast. Hoje, um dia bem especial, uma semana onde o trade marketing ficou muito em evidência. Eu trago aqui hoje um grande nome dos embaixadores, Felipe, que é gerente de marketing e trade marketing da rede Big Box e Ultrabox. Meu irmão, obrigado pela presença no nosso podcast. Uma semana onde falamos muito de trade, né, eventos. E bem-vindo a esse episódio que a gente está para marcar aí já faz um tempo. Queria que você começasse já falando aí como que você vê essa iniciativa de falar de trade, dos embaixadores. Fala um pouquinho para a galera. Bom dia, né, Maurício? É assim, para mim, eu tô muito feliz de ter sido convidado para esse podcast. Acho que já tem um tempo, como você falou, que a gente estava tentando marcar. E, cara, a iniciativa do meu cliente, né, com essa questão dos embaixadores, com essa questão de trazer conteúdo de trade marketing, é justamente a gente prestar um serviço aí para o pessoal do varejo, de uma área que é tão estratégica, mas que ainda é muito pouco aplicada na maioria dos varejos, né? Então, a gente trazer aí conteúdos, trazer pessoas que já são profissionais para falar sobre esse assunto, mostrar diversas formas de como o trade ele é alocado dentro das empresas, como que o pessoal pode começar uma área de trade, algo que ainda não tinha no mercado. Eu acho que com isso eles vão estar ajudando muita gente aí a estruturar suas áreas. Pois é. E é legal, né? Porque a semana que teve o evento, né, do Trade Connection, tava ontem lá com você, com vários embaixadores e redes. E a gente vê assim, né, Felipe, atualmente, né, os dias de hoje, o trade é a realidade. O varejista já entendeu que tem que ter trade, mas isso não foi sempre assim. Nos últimos 2, 3 anos para trás, Uhum. ainda a gente via muito varejista em dúvida, Sim. né? Aqui na meu cliente, principalmente, a gente conheceu várias redes que será que o trade funciona ou não? Será que a indústria realmente investe ou não? E eu acho que hoje o trade já está bem mais maduro, acho que já está superado o tema se faz sentido ou não faz, né? Mas você está numa rede bem estruturada, está numa rede onde já tem o trade há um bom tempo, sei que você já encabeçou várias iniciativas, a gente vai falar disso. Mas antes de entrar realmente no Felipe fazendo trade no grupo Big Box e Ultra Box, conta um pouquinho assim da origem, né? Como que você entrou no varejo, até para o pessoal entender como que foi sua caminhada, né? Até chegar nos dias de hoje. Beleza. Então, eu comecei no varejo há 14 anos atrás. Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda na época, tinha vinte anos, e eu sempre quis seguir a área de direção de arte dentro da publicidade. Eu entrei na faculdade para ser diretor de arte, mexer com criação, e aí, quando eu estava lá no sexto semestre, surgiu a oportunidade de fazer estágio, e eu precisava fazer o estágio para concluir as horas do curso, na área de trade marketing, que eu não sabia o que que era, dentro de uma distribuidora lá de Brasília. E aí eu fui, fiz a inscrição na vaga, passei na entrevista, comecei. Aí foi amor à primeira vista, assim, eu costumo dizer que foi amor à primeira vista. Cara, varejo é uma loucura, né? A gente que trabalha no varejo, a gente sabe que nenhum dia é igual ao outro, né? Sim. Todo dia você chega ali para fazer uma coisa e tem várias outras atreladas. Eu achei que quando fomos começar a ser estagiário era aquela questão de pegar cafezinho, Ah, pegar o carimbo, mas não. sim. Realmente é batidão, assim. Então, eu comecei como trade para distribuidor e era totalmente diferente do que é hoje, assim. Isso há 14 anos atrás era muito para entrar em contato com as indústrias que já vendiam para o distribuidor, entrar ligando mesmo para eles para conseguir verba, investimentos, para fazer campanhas para representantes comerciais, o pessoal que vendia os RCAs, que vendiam ali para pequenos varejistas, campanhas para incentivar a venda de algum produto, alguma categoria. Então a gente Hum, arrecadava verba para poder fazer campanha para o pessoal. E aí eu entrei como estagiário, passou um ano, eu fui efetivado como assistente de trade marketing. E aí acabou o contrato de estágio, eu entrei de fato para a empresa, trabalhando ali normal, durante todo o horário integral. E aí, depois de um ano e meio, a gerente de marketing, que era da época, que era gerente, o marido dela foi transferido, porque ele era militar, transferiu de estado, e aí eu fui convidado a virar analista de trade marketing lá dentro, encabeçando o trade sozinho. Aí contratei um estagiário, então aí fiquei mais um tempo lá quando apareceu essa oportunidade de fazer um processo seletivo para o Big Box. Então, tá. aí já comecei, fui fazer o processo seletivo,
era a mesma vaga também de analista de trade. Então, assim, com isso, eu já tinha esquecido total a minha ideia, já tinha terminado a faculdade e já tinha esquecido total a ideia de ir para agência de publicidade, Tá. de seguir na área de criação mesmo. Então, eu falei assim, não, eu gosto do varejo, vou continuar nisso, porque a gente que trabalha nessa dinâmica que é o varejo, a gente fica meio que viciado Total, nessa total. correria, né? E diz uma coisa, então você fazia o trade para a distribuidora, Isso, logo você captava uma verba da isso. indústria e você tinha o seu time que visitava diversos varejos menores, Sim. né? E ali você já deve ter percebido, né, que mesmo o varejo menor, se ele chamar a distribuidora e apresentar um plano, Aham. a distribuidora consegue ligar para a indústria e trazer esse plano e fazer esse elo, né? Correto. A gente, justamente, essa época a gente fazia o ela, às vezes os varejos, tinham varejos com 2, 3 lojas menores, né, Sim. claro, de bairro, e aí tinha muito essa demanda de, material de merchandising, eles pediam muito para o distribuidor e a gente tinha que fazer esse elo com a indústria. Na época era bem mais complexo, assim, a gente conseguia um material. Você pensa, 14 anos atrás, 13 anos atrás, conseguir material de merchan, às vezes ficava, para ir para Brasília era muito difícil. Brasília era o São Paulo sempre tinha prioridade, né, quando Ah, falava disso, de material. Então, até chegar em Brasília era complexo. Quando chegava, tinha muito material que ia extraviado, ou que perdia a carga e sumia no meio do caminho. Então, assim, realmente era um trabalho bem difícil. Eram poucos varejos, todos os varejos que eram atendidos, sei lá, 5% tinha prioridade nesses materiais. tá. Porque hoje, assim, falando um pouco do que eu vejo no dia a dia, ainda tem muita crença de varejos que falam assim: ah, eu sou atendido por distribuidora, Uhum. então eu não consigo ter Sim, trade. sim. Logo a gente vê que não é realidade. Não, não é. Porque o distribuidor, quando ele é muito bem alinhado, ele consegue fazer muito bem esse elo, né? Uhum. Entre a indústria e o varejo. Então, hoje mesmo, lá onde eu trabalho, no Big Box, nós temos aí, acho que 50% do que a gente compra é via distribuidor. E Tá, isso não dificulta o meu trabalho hoje como trade. A gente tá. consegue mesmo assim, claro, que tem algumas indústrias que nós já falamos direto com eles. Sei lá, Sim, a sim. Nivea, por exemplo, é atendida via distribuidor, mas a gente tem contato direto com o pessoal da Nivea. Então, às vezes, a gente fecha algo com a Nivea já desce direto para o distribuidor. Ah, fechei isso com o Big Box. Então, o distribuidor só vai fazer o meio de campo ali, mas já foi fechado direto com a indústria. Então, vai Perfeito. muito da influência do varejista a ter bom relacionamento com essas indústrias e você ir direto no cara que você sabe que vai te trazer um investimento para a gente fazer uma ação que vai gerar uma experiência em loja. Legal. Então acho que é a essência do trade realmente, né? O relacionamento, né? Exato. Boa. E aí você vai no processo seletivo, no Big Box, sai de uma realidade de distribuição para um gigante, né? No Centro-Oeste. Como é que foi isso? Isso foi há 9 anos atrás. Na época, o Big Box já era uma rede bem grande, considerando que nós tínhamos 10 lojas de supermercados e já tinham 4 do Ultrabox, que é o atacarejo. É, Hoje são 46 lojas, então assim, meio que nesses 9 anos, mais do que triplicou de tamanho. Tá. Então, quando eu entrei como analista de trade marketing, para começar, para estruturar de fato a área de trade, não tinha negociação formalizada. Então, ou o fornecedor chegava no gerente da loja e pedia um espaço para ele ceder um espaço, ou o comercial, no meio da negociação, o fornecedor, vou te puxar um volume, mas me dá aí um ponto extra. Mas nada muito formalizado. Então, se o fornecedor chegasse na loja no outro dia, podia ser que aquele ponto não estivesse mais montado e ficava por isso mesmo, porque não tinha nada formal. Tá. Então, eu entrei, fiquei abaixo da estrutura de marketing. Na época, tinha uma gerente de marketing. Junto comigo entrou um analista de marketing também, porque a área estava começando a crescer, né? A rede estava começando a olhar com outros olhos para essa parte de publicidade, de marketing. E aí começou um trabalho bem de formiguinha mesmo, um trabalho de convencimento das pessoas. É uma rede que hoje está com 36 anos, na época com 27. E é um trabalho que as pessoas, tem gente que trabalha lá, que trabalha desde a primeira loja. Então é o gerente que estava acostumado já a lidar com as coisas de um jeito, tinha aquele mesmo padrão de lidar com tudo, aí entra um cara ali com 20 anos, 20 e poucos anos, e Sim. fala que tem que seguir um contrato, tem que seguir um acordo. Então foi um trabalho bem de construção, né? E fiquei 4 anos aí ainda dentro do departamento de marketing, ainda como analista. Ah, É, E aí chegou um ponto que a empresa viu que para o departamento de fato crescer, precisaria ter mais autonomia. Então foi quando eu saí ali da área
marketing, virei um gestor de trade, mais vinculado ao comercial, de fato, e comecei a construir, contratei mais pessoas para estarem aumentando essas negociações. Então era muito focado em negociação, mas a gente fazia a negociação do básico, né? Uma ponta de gôndola, um display, um cheque stand, uma foto de tabloide. Então fomos construindo isso. Aí 5 anos atrás também. Não, tô falando besteira aqui. 3 anos atrás, a empresa começou a pensar em uma ferramenta de CRM. Tá. E aí foi quando o CRM também caiu aí no colo do trade marketing. Aham. Tinha o departamento de marketing, o CRM veio para o trade marketing, então a gente começou a estruturar a área de CRM junto com a de trade. E aí foi quando eu, de fato, virei gerente de trade e de CRM. Então foi quando a minha equipe já tinha aí 4 pessoas, juntando o pessoal de trade e o de CRM. E no ano passado, aí, falando um pouquinho mais sobre essa caminhada, no ano passado, a empresa fez um outro movimento e aí a gerente de marketing, ela saiu da empresa e aí foi quando eu fui convidado a assumir a cadeira do marketing também. Então Tá. tem fez um ano agora esse mês que eu tô como gerente de marketing, trade e CRM. Então, Só isso. só isso. E e-commerce também. A E parte do co- e-commerce também é a parte mais estratégica, né? A parte logística tem uma gerente que toca, mas eu fico com Aham. a parte de estratégia de e-commerce. Tá. Então foi quando, de fato, hoje a gente já tem um departamento ali que, de fato, é tudo junto, de novo, mas que hoje pensa muito mais trade do que pensava há 4 anos atrás. Tá. Porque a empresa já entendeu que o trade, ele é um departamento estratégico e que pode mudar muito o jogo. E até o relacionamento com o comercial tá totalmente diferente, porque o comercial ele já entende que o trade ele é um braço dele ali para poder vender mais. Então Perfeito. é um trabalho foi um trabalho sempre de muita construção, sempre de muita ter que ter influência ali com a operação, influência com o comercial, com o financeiro. Então a gente sempre teve que estar ali fazendo meio de campo entre várias áreas para que pudesse funcionar. Cara, e interessante, eu conversei com alguns dos embaixadores já e assim, eu não ouvi nenhuma história onde algum deles puxou tantas frentes importantes e inovadoras dentro da rede, né? Porque é o que você falou, é uma rede familiar de bastante tempo. Aí você implantar o trade, depois o CRM, né? São Sim, assuntos assim novos, sim, né? E aí a gente estava até falando, né, que o trade ele envolve muito você ser comercial. sim. Que trade é troca, você entender relações, né? Então, colocar equipes dentro do jogo, né? Então, acho que hoje, falando aí do Big Box e Ultra Box, você traz o marketing, o trade, o CRM e o e-commerce, mas o trade é um viabilizador dessas três frentes, né? Exato. Porque a indústria se interessa também de entender desses três canais dentro do Sim. varejo, não é isso? É isso. O trade, ele entra ali até com a visão da empresa, né, com a visão do financeiro. Hoje, o trade, o que a gente faz de execução de trade, já meio que patrocina, entre aspas, as ações que eu vou fazer de marketing, as Sim, ações que eu vou fazer de CRM, né? O trade, ele vem ali como foco principal. Quando a gente faz um calendário temático, por exemplo, calendário de ações, a gente já pensa no trade. Vamos fazer um churrasco em tal loja no Dia dos Pais, mas aí eu preciso do trade aqui para negociar com os fornecedores. Só vai acontecer o churrasco se tiver sido negociado. tá. Então é uma premissa, assim, não, vamos, legal, fazer o churrasco, beleza, mas primeiro vamos ver quais indústrias que vão topar fazer com a gente. Claro, claro. A mentalidade, ela já fica outra, Já né? fica outra. O trade precisa viabilizar os projetos. O trade é o foco ali, a principal pessoa que tem que viabilizar aqueles projetos. Tá, tá. E fala uma coisa assim, eu gosto muito de perguntar isso, perguntei para os outros também. Teve alguma ação que você fez lá no começo, uma primeira, assim, que você se lembra com carinho, não precisa nem ter sido a maior, mas do tipo assim, cara, entrei, fiz essa ação, que foi a primeira, que, assim, foi reconhecido, tem alguma coisa que te lembra, assim, lá no Ó, começo? o que mais no início mesmo, assim, no primeiro ano de empresa, tinha 6 meses, e aí
foi inaugurar uma loja, a loja ali que fica ali no Polo JK, que é uma região ali entre Brasília, meio que quase em torno, entre Valparaíso, e foi o primeiro cash da rede que foi inaugurado 100% com negociações de trade. Então eram painéis, não tinha painel, a gente fez toda questão de painel ali de perecíveis com a marca dos fornecedores parceiros, painéis nas pontas de gôndola, então assim, foi um divisor de águas para a empresa olhar para o trade e falar, cara, a loja ficou muito mais bonita, teve um custo menor em relação à comunicação visual, porque muito foi arcado pelo próprio trade, que negociou os espaços com a indústria, e é outro ambiente, o cliente sente um outro ambiente, né? Uma coisa é você entrar na loja e ver um monte de painel ali frio, ali falando sobre ações institucionais, televendas, quarta e quinta verde, enfim. Outra coisa é você ver várias marcas e marcas grandes. Você entra na loja e vê uma marca da Nestlé ali numa ponta de gôndola, vê a marca ali da Nivea na ponta de gôndola. Então você vê que é uma rede que tem grandes parceiros ali por trás. Sim, sim. Então isso faz toda a diferença. Eu lembro muito disso, assim, como um dos primeiros marcos do trade dentro da empresa. Você vê essa loja É. inaugurando, falando, pô, tem o dedo forte aí do trade, né? Exato, é uma emoção, assim, quando a loja inaugura, porque a gente sabe como é que é a trabalheira para inaugurar uma loja. Primeira Aham. loja que eu inaugurei. E aí, quando você vê tudo ali executado e as pessoas te cumprimentando e parabenizando, realmente dá A sensação uma é sensação muito impressionante, boa. né? E aí o tempo passa, hoje eu vejo ali no evento, as indústrias te conhecem, conhecem muito bem a rede também. Me fala um pouco também desse marco que é você fazer uma ação com o fornecedor, executar, fazer outra, enfim. Chega um momento que a credibilidade ela nem está questionável, Uhum. né? Já sabe, a indústria Isso, sabe que pode ir no Big Box, Intra isso. Box, levar inovação. Quanto que o relacionamento a médio prazo com a indústria faz diferença hoje no seu dia a dia, né? Algo que você já plantou lá atrás, de muita execução. Como que você vê hoje essa maior flexibilidade até da indústria, né, em conversar com você? Hoje, quando a gente já vai apresentar um plano para a indústria, tem indústria que fala assim, eu vou citar até fornecedores, a própria Seara, a gente tem uma parceria muito grande, e aí sempre que eu vou fazer alguma coisa, a Seara falou assim, só me fala o que você precisa, porque eu sei que vocês vão entregar um evento impecável. A gente já tem essa credibilidade porque a gente mostra o que vai ser o evento, qual que é o nosso objetivo? Vou fazer um churrasco na loja. E aí eu quero trazer X mil a mais de pessoas para esse churrasco, vou aumentar tanto por cento do seu ticket médio, ou aumentar tantos por cento as pessoas que compraram o seu produto, e a gente entrega esse resultado. Mas por que que a gente entrega? Porque a gente já planejou muito bem. Porque eu tenho que ser algo que converse. Vou fazer um churrasco, putz, não vai adiantar eu colocar ali um produto que não case ali. Eu tenho que trazer uma carne, pegar uma cerveja. E o que que a gente faz é geralmente dar prioridade para aquele fornecedor e blindar aquela categoria. Se eu vou Tá. fazer um churrasco, eu vou colocar um fornecedor de cerveja, eu não vou colocar dois porque os dois não vão ter o mesmo resultado. Sim, Então eu preciso de um cara que vai encabeçar isso. De carne é um fornecedor. Então acho que você trazer o parceiro certo pro local certo faz toda a diferença. E não dividir esse bolo, porque tem gente que quer verba de todo lado e acaba que você não entrega um resultado, uma credibilidade pro teu fornecedor, porque pô. vai dividir a fatia. Sim, É a mesma sim, coisa sim. do mercado. Tem vários varejos um do lado do outro. O dinheiro ele não brota magicamente, não vai multiplicar o dinheiro porque tem dois, três concorrentes. É um dinheiro Aham, só. sim. Então a gente precisa entregar isso e trazer isso para o fornecedor faz toda a diferença. Porque Tá. o fornecedor, quando ele sobe, quando um fornecedor regional sobe isso pro nacional dele, cara, isso enche os olhos da indústria. A gente saiu agora de uma reunião com a Ambev ali no Trade Connect, na rodada de negócios, e a gente mostrou ações que fizemos esse ano e no início do ano no Carnaval, agora em abril, em maio. E eles ficaram abismados, assim, que são ações grandes. Então a gente tem bons parceiros para fazer as execuções, para fazer as ativações, e tem bons parceiros para patrocinar isso e levar isso para o cliente. Então a gente tem que sempre ter bons parceiros que você sabe que vai te entregar uma qualidade no seu evento ou na sua ação. Porque não adianta também você pegar um parceiro que vai te cobrar menos, uma gráfica, um parceiro que vai te cobrar menos, e você entregar um trabalho sem qualidade. Claro, claro. E uma coisa importante, até gravei uma vez com o Eduardo Jaime, e a gente estava falando sobre trade, para aquelas redes que ainda não tem, entender que trade não é só verba de É isso. trade, né? Ficar pensando assim, poxa, vou passar o chapéu aqui, vou pegar dinheiro de um monte de fornecedor, porque sim. Não é isso. É realmente assim, a indústria investir,
mas você entregar com qualidade a Isso, ação e resultado, né? isso, No final do dia, a rede captar uma receita, isso, devolver para o fornecedor qualidade e sellout, é né? isso. Então, acho que essa é a mentalidade de quem ainda não tem o trade marketing. Eu acho que é ter um pouco de calma na hora de começar e não pensar em faturar a verba de todo canto, e sim fazer algo de qualidade, né? Exatamente. E mais do que isso também é você deixar bem claro que você não está ali competindo por verba com o comercial. Você sabe que a Tá, indústria ela tem um bolso para isso, para trade, um bolso para marketing e você tem que mostrar para a empresa que justamente você não tem só que captar verba de todo lado, você tem que entregar um resultado. Você tem que mostrar para o fornecedor que a ação foi bem sucedida e, principalmente, você não vai só vender o espaço de trade. O foco principal não é na venda do espaço, o foco principal é na venda do produto, é no sellout. tá. Porque se eu fechar um espaço e não tiver o sellout, não for algo que não está dentro da estratégia da empresa, ou que não está, que o cliente não tem sentido aquele produto para ele, você vai só estocar, fazer volume no seu estoque. Você Sim, vai ter um problema com o financeiro, vai ter um problema com o comercial. Tudo bem, você trouxe uma verba de trade, mas e aquele espaço? O espaço da loja ele é caro, então sim, precisa vender. Então tem que ser exato. algo pensado com muita estratégia e o que vem se falado cada dia mais, muito na experiência que você vai gerar para o cliente daquela ação. Perfeito. Muito bom. Cara, agora fazendo um exercício assim de imaginação, né? Se você hoje pudesse falar com um varejista, interior de São Paulo, 3 lojas, 10 checkouts por loja, e falar assim, cara, você precisa fazer trade. Mas o primeiro passo, o que que você diria assim, né, para uma pessoa? O que que seria? Fazer um mapeamento? Pensa que tem muita rede que vai nos ouvir através desse podcast, que tem assim um paradigma de falar, não, não, o Felipe tá falando aí, mas ele é do Big Box, ele é grande. Pensa no regional, que são centenas de varejos, né? O que que você considera, até como você foi da distribuidora, então você tinha muito relacionamento assim, um primeiro passo, o básico assim, para um varejista de 2, 3 lojas, o que que ele deveria fazer? Bom, vou até falar olhando para o pessoal que vai estar ouvindo. O primeiro passo é você ver que ver que o trade é uma área estratégica, uma área que vai te trazer uma linha de receita a mais na DRE. Isso é o primeiro ponto. Você tem que colocar isso ali. Inclusive, ele pode melhorar resultado até de lojas que são lojas deficitárias. Depois, você tem que ter um bom profissional que vá conseguir viabilizar isso, de fato, até essa visão do que cada ponto da sua loja que pode ser monetizado, que pode ser rentabilizado, e pontos ali que vão causar um impacto tanto para o cliente quanto para a indústria que vai querer investir naquele espaço. Se for um profissional interno ou um profissional terceirizado, vai ver o que faz sentido mais para a realidade de cada empresa. Depois pensar onde que eu vou colocar esse cara. Isso aí é a decisão que menos importa. Onde vai ser colocado, não importa se é no comercial, se é no marketing, se é uma área parte. O que tem que ser feito é colocar o trade como um ponto principal nas decisões da diretoria da empresa. Isso tem que ser top-down. Então não adianta querer empurrar o trade se a presidência da empresa ela não está comprando esse projeto, se ela não está encabeçando esse projeto. Então ele tem que estar dentro do planejamento tático da empresa, tem que ser colocado para operação. Principalmente a operação, que a gente sempre está acostumado a trabalhar da mesma forma, que isso é algo que a empresa, que a presidência da empresa está exigindo que seja feito, para que a gente possa trazer experiência para o cliente e para que a gente possa trazer mais rentabilidade para o negócio. Muito bom, Felipe. Então eu vejo que é uma coisa que realmente precisa acontecer partindo dos proprietários do Exato, negócio, né? exato. O trade ele não pode ser algo assim, ah, vamos fazer por uns 3 meses para ver se Não. funciona, né? Na meu cliente, a gente hoje atende a média de 130 redes de Uhum, varejo, né? Boa parte delas não tinha trade uhum, e nós terceirizamos todo o serviço. Mas nós falamos muito claramente hoje para quem quer contratar o nosso serviço que é assim, o trade, ele não é temporário. É uma área tão importante quanto marketing ou comercial. Então, assim, você vai ter que ter daqui ad eterno. Então, não seja ansioso, não acho que no primeiro ano você vai faturar o que você nunca faturou, mas é uma construção. isso. E se os proprietários não entenderem, né, que realmente precisam levar isso a sério, que não é temporário, tende a não funcionar, né? É, e justamente, nunca vai começar o trade, é uma construção. Você tem que estar
convencendo todo momento, principalmente nisso. Você vai ter que convencer a operação, que é algo rentável para aquela loja. Você tem que convencer o comercial, que você não tá ali para brigar por verba, você tá ali para agregar. E você tem que falar para mostrar para a presidência o resultado que vai sendo construído, que no início é sempre o intuito é que ele vá crescendo, mas que ele vá crescendo no ritmo que o varejo comporta, né? De fato, que você não vá ali sufocar todas as suas lojas com todos os espaços, que você vai construindo isso aos poucos e você vá trazendo, fazendo com que as pessoas vão confiando no trabalho do trade, vendo o trade como um parceiro ali estratégico. E eu até queria agradecer o pessoal da meu cliente, porque a gente já tinha um departamento de trade quando começamos um trabalho, porém a gente estava com a dificuldade de controlar isso por meio de putz, eu tenho vários ativos na loja, mas eu nunca mapeei isso tudo para saber qual que é meu potencial de arrecadação. Hum, Ou para como que eu vou controlar, sair da planilha de Excel e vou começar a fazer algo mais automatizado. Como que tenho 46 lojas, não tem como eu estar em todo lugar ao mesmo tempo, então eu preciso que isso esteja registrado por meio de fotos numa ferramenta. Então, vocês foram essenciais para que a gente pudesse ter mais controle e dar mais tempo para que a gente pudesse pensar mais estrategicamente e sair ali daquele operacional de planilha, de e-mail e tudo mais. pois é. A gente agradece muito a minha confiança. Ontem, vocês vão ter aí, quem estiver assistindo depois, um link. A gente fez uma plenária ontem com a Dalbem, e Felipe e eu, falando muito sobre sair do operacional. Eu acho que são momentos que as redes passam no trade, né? Desde o início até um trade que realmente já se estabeleceu. E o terceiro passo é profissionalizar realmente os processos, plataforma, que já é onde o Big Box se encontra hoje. Mas muito se fala hoje do trade ser realmente uma profissão, isso vem crescendo, a SPM está Sim. formando profissionais. Uma pergunta de futurologia. Como que você imagina que a gente vai estar conversando a respeito de trade daqui a 2 anos? Daqui a 2 anos a gente vai conversar de novo. Como que você acha que vai estar a formação de profissionais? Hoje, um dado atual é que cerca de 8% das redes varejistas do Brasil tem alguém de trade. É pouquíssimo. Como é que você acha que vai crescer essa área? Fala um pouquinho da sua expectativa. Ó, a ESPM já tem, né? Inclusive, fui uma das pessoas que procurei pós-graduação voltada para trade marketing há 3, 4 anos atrás e não tinha nada. Para não dizer que não tinha nada, tinha um curso de trade na própria ESPM, mas era só presencial e fora de Brasília, não tinha nada em Brasília. E hoje eu acho que, assim como eu há 4, 5 anos atrás, tem muita gente querendo cursos voltados para a área para se especializar. Você tem muito curso de gestão de varejo, mas é muito um varejo ali para tudo, né? Não é um varejo muito focado no varejo alimentar. E eu acho que vai sim ter cursos ali, pelo menos pós-graduações, bastante focadas em trade, porque, cara, fazer trade, a pessoa ela tem que ser muito, mas muito, muito sagaz em poder fazer esse relacionamento com todo mundo, fazer todos esses elos funcionarem perfeitamente para que as ações saiam bem no ponto de venda, ou no ponto de venda ou fora dele, porque o trade ele não acontece só dentro da loja, ele também acontece fora para trazer fluxo de clientes, tráfego de clientes para dentro da loja. Então, eu espero bastante que tenha realmente pós-graduações voltadas para isso, ou que de fato tem uma disciplina para isso, até em cursos de graduação mesmo, porque a gente já tem algumas disciplinas voltadas para a área de varejo. Tenha isso, porque o mercado ele está carente de bons profissionais. O varejo, acho que todo mundo está com vários problemas em relação à operação de loja, em relação a empregar pessoas que queiram de fato trabalhar num varejo, que a pessoa tem que gostar de fato. E quando você vem para uma área falando de trade marketing, nós estamos carentes de bons profissionais. Assim como eu, há 14 anos atrás, que pensava em entrar em agência e que Sim. não pensava em entrar em supermercado e tive a oportunidade de trabalhar no varejo alimentar e me apaixonar, eu acho que a gente precisa levar isso para cursos de graduação para que as pessoas também possam ter um gostinho disso e se apaixonar pela área, porque quando você gosta de dinâmica, quando você gosta daquilo de nunca fazer a mesma coisa, tá sempre fazendo coisa nova, você se apaixona, não tem como você sair desse vício que é você trabalhar nessa loucura que é o varejo. Pois é. E é algo tão promissor, né, Felipe? Porque esses dias eu tava visitando um cliente, e é um cliente bem grande, assim, tem 60 lojas. E, cara, é uma baita oportunidade profissional
você chegar numa rede e ver que não tem trade ainda, cara, é um mercado assim absurdo, porque você como profissional vê que você pode chegar numa rede, implantar o trade, você pode chegar em cargos muito legais. Então, como carreira, eu acho que isso é fundamental. E queira ou não, a comunidade dos embaixadores tem essa missão, Isso. né? A gente vai começar agora a colocar alguns conteúdos práticos de trade e eu tenho certeza que muita coisa que você vai falar também vai servir para muitas pessoas que querem, né, começar a entender. Então, boa parte dessa iniciativa dos embaixadores é a gente ter conteúdos que vão servir muito para nossa audiência, que são de pessoas que hoje já são trade ou que querem ser. É isso. E tem muito varejista que me procura já, assim, a gente vai conhecendo as pessoas em evento e tudo mais, e tem essa dúvida, né, de como que eu vou estruturar uma equipe, quantas pessoas que eu preciso, a pessoa que vai negociar é a mesma que vai operacionalizar ali, que vai, de fato, conversar com a operação, que vai controlar os espaços. Então, assim, vai depender muito da realidade de cada varejista. E são várias dúvidas que a pessoa pode ter, como que eu vou integrar um trade ao CRM, né, como que o trade pode subsidiar ali os disparos de CRM, as ações. Então, tem muita coisa bacana que dá pra gente trazer de conteúdo ali para que o trade seja cada vez mais estratégico. Porque eu acho que o que todo mundo quer é que o trade seja algo estratégico. O trade, por muito tempo, ele foi demandado de muita coisa e hoje a gente já se vê numa posição de demandar muito das áreas, né? A gente precisa das áreas para que funcione. Então, acho que a gente é carente, sim, de receber muito conteúdo, muita coisa, e tem muitos profissionais, inclusive na comunidade dos embaixadores, que podem agregar muito conhecimento para as pessoas que estão começando a área ou que estão pensando em começar. Boa. Até por curiosidade, para quem tá vendo, os embaixadores a gente faz alguns encontros online. Tivemos o primeiro agora, onde a gente coloca alguns temas. E você vê que, assim, por mais que sejam profissionais já super relevantes, você vê que tem dores que alguns ainda não solucionaram, que outros já, né? Então é algo muito vivo, né? Às vezes você está passando hoje por alguma coisa que você está tentando solucionar, outro já solucionou e vice-versa, né? Então não tem a formulazinha de bolo, né? O trade realmente estar em movimento o tempo inteiro, né? É isso. E são momentos diferentes também. Cada empresa está no seu momento. Às vezes a pessoa está ali tentando começar o trade ali pela parte básica, ali de ponta de gôndola, tabloide, um expositor, enquanto tem gente que já está pensando aqui em inteligência artificial vinculada às telas de retail media, de painel de LED. Como que eu vou vender isso? Como que eu vou fazer algo vinculado? Putz, passou um cara aqui com esse perfil na frente do LED e eu vou passar tal publicidade. Então, as pessoas elas estão em momentos diferentes e não quer dizer que uma seja pior do que a outra. São momentos que fazem sentido para a realidade da sua empresa, Sim, para a realidade daquele varejo. Então, o que todo mundo tem que começar uma hora. O que não sim, dá é para não começar. Putz, estou atrasado para começar. Não, você não está atrasado. Você não está atrasado se você não começar hoje. exatamente, exatamente. E para a gente ir para a reta final, você tocou num assunto que, na minha opinião, ele não está muito claro. Falei com o Jonatas Calabria, do Açaí, falei com a Paula, que tá no Coque, sobre o retail media e o trade. Ontem teve até um painel falando a respeito. Assim, minha opinião primeiro, né? O retail media acontecer na prática mesmo, as agências de publicidade querer fazer divulgação dentro do varejo, as indústrias separarem um recurso para retail media, outro eu acho que ainda não está acontecendo, né? Embora o Walmart tenha falado lá na NRF, todo mundo aqui ficou assim, pô, retail media. Só que eu vejo alguns varejistas que ainda nem fazem o trade acontecer, É. né? Então é isso que você está falando, assim, poxa, eu nem mapeei quais espaços eu posso vender no físico e eu já estou querendo entender de retail media, então assim, separar isso, na minha opinião, o varejista ele precisa primeiro amadurecer bem o trade para dar um segundo passo, É para não isso. começar duas coisas ao mesmo tempo e acabar não entregando É nada. isso. Essa é a minha opinião. Como que você vê esse movimento, esse momento de retail media também? Justamente, Maurício. É igual um relacionamento, né? Você não vai começar um relacionamento já casando com a pessoa ali no final já do relacionamento ali para ir pros finalmente do casamento. Você tem que se adaptar, né, à realidade. Você tem que primeiro estruturar uma equipe, estruturar um time. Como que você vai chegar para um time novo e vai falar, você vai ter que começar a aprender como é que negocia ponta de gôndola, ao mesmo tempo tem que negociar painel de LED, tem que negociar adesivo de piso na loja toda, tem que negociar mídia programática, que falaram bastante coisa ali também vinculando a retail no próprio evento ontem. Você tem que dar tempo
ao tempo. Assim, hoje a gente já está na fase de retail media, de negociar painel de LED, porque nós estamos tendo trade aí, já temos trade há 9 anos. Já tem uma equipe para fazer essa negociação que já está acostumada. A gente já está pensando, inclusive, agora de ir para o passo de negociar. Já começamos, na verdade, negociar com terceiros e não só com fornecedores que estão ali, que vendem para gente, mas sei lá, construtora, academias, já fizemos, próprias concessionárias de veículo, mas não tem como você chegar nesse passo sem antes você entender o básico do trade, né? O básico do trade, ele é relacionamento, ele é você ganhar credibilidade com as indústrias. Como que você vai convencer uma indústria a fechar um painel de LED com você, sendo que ela não tem credibilidade naquilo, se de fato você vai entregar? Então, a loja está sim virando um hub de publicidade, está virando um mundo de oportunidades de publicidade, mas antes, na minha opinião, a pessoa tem que fazer ali o arroz com feijão bem feito, que é ter um time que de fato saiba negociar um trade marketing. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, para quem está ouvindo e está querendo começar o trade marketing, primeiro, né? Negociar o básico, como o Felipe falou, arroz com feijão bem feito. Depois que você já criou tração, maturidade, a loja já responde às ações de forma de sellout, né? Aí depois sim, acho que a gente começa a falar de monetizar a audiência, ticket isso. emitido, ICP, aí tem todos os dados de Isso. retail media. Mas eu acho que é um passo. O retail media, na minha opinião, é algo que, assim como o trade há 3, 4 anos atrás, não era dúvida que ia chegar onde chegou. Então o trade chegou realmente. O retail media também vai ser realidade, assim, de agências procurando o varejo, Uhum. mas eu entendo que é daqui a um período ainda. Então tem alguns degraus aí para subir, né, até chegar nesse movimento. Felipe, e a gente está indo para o fim desse bate-papo, assim, quando a gente vai falar de trade, quando a gente vai falar de negócios para varejo, se deixar a gente vai até amanhã aqui, né? Já tá acabando, né? É, Tem muito assunto ainda a mais. gente vai até amanhã. Mas eu queria só, assim, além de te agradecer, falar para você deixar um recado para quem está nos ouvindo. Quem está nos ouvindo, quem é a audiência nossa hoje, são varejistas, tá? O podcast nosso está dando em média aí 250 redes de varejo Uhum. acompanhando, então tem uma galera ouvindo. Uhum. Com certeza uma galera que já faz, uma galera que está começando e uma galera que vai ver o seu Instagram, seu LinkedIn, ver o quanto que você é ativo, vai ver o Ultrabox e o Big Box também e ter como referência. Que recado que você dá, um recado final assim para a audiência, né, sobre o momento agora do trade futuro e o quanto que é importante eles começarem a acompanhar realmente o nosso trabalho dos embaixadores. O trabalho dos embaixadores que a gente vem construindo é justamente para ajudar o varejo, independente de qual que é o momento dele. Se é no início, se é quando você está considerando implementar um departamento de trade, quanto você que está já com um departamento de trade muito bem feito em relação a espaços de loja, mas que ainda não começou a parte de retail media, ou que está querendo começar a negociar o seu e-commerce. Então, independente de qual seja o momento que você está, que o seu varejo está, pode ter certeza que acompanhando a comunidade você vai encontrar conteúdos para qualquer um desses momentos. Eu quero começar a fazer retail. Quais são os parceiros certos para eu ter um painel de LED na minha loja? Então, os embaixadores já têm alguns parceiros, parceiro em relação a e-commerce, então isso é muito importante também para você ter o trade, de fato, rentabilizando o seu e-commerce, mas independente do momento que o varejo está, o ideal o recado é comece. Comece agora, por mais que você não tenha, porque o seu concorrente ele já está começando. E quem não se adianta à concorrência, às vezes para você que mora numa cidade pequena, que tem 40 mil habitantes, ninguém faz trade ainda, eu não vou fazer também. Mas uma hora alguém vai começar a fazer. Então, que seja você o primeiro a começar. Então, comecem, independente de se você vai colocar no marketing, se vai colocar no comercial, se vai fazer a parte, só comece e aí a gente vai construindo isso e com a comunidade, como os embaixadores do meu cliente, podendo dar esse suporte, vai ter muito mais segurança de estar estruturando uma área. Muito bom. Pessoal, então é isso. Eu vou finalizando por aqui esse episódio. Felipe, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Muito bom. Nos vemos em breve com mais um episódio. Teremos novidades em breve também sobre conteúdos, que o Felipe, inclusive, vai participar. E para você que nos acompanhou, o meu muito obrigado. Seguimos firmes aqui com a comunidade dos embaixadores, trazendo muito conteúdo. Até uma próxima.